Boa tarde a todos, graça e paz. Vamos dar início ao estudo de hoje, lendo o texto de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 22. Hebreus 11, de 1 a 22. O texto que nós temos para estudar é um texto importante, rico, e nós vamos fazer a leitura agora. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, por meio da fé, também mesmo depois da morte, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que
acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso e até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo de sua morte, de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. E até aí nós vamos estudar hoje. Que Deus abençoe a sua palavra, a palavra dele, para nossa edificação. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudarmos a tua palavra e pela vida dos irmãos que já estão participando conosco. E nós queremos louvar o teu nome porque o Senhor tem mantido fidelidade a essa palavra, permitido que nós conheçamos e também preservado de maneira miraculosa essa palavra. Nós te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor nos ensine nesta tarde por meio da iluminação do teu Santo Espírito. Ajuda-nos e fala ao nosso coração. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos aí com a carta aos Hebreus, já no capítulo 11, e essa carta aqui, verdadeiramente, nós temos tido a oportunidade de ver, mas que é uma carta endereçada principalmente aos crentes hebreus, mas que tem lições preciosas para nós, demonstradas durante esse estudo que nós estamos fazendo. Depois de admoestar os seus leitores a permanecerem firmes na fé em Cristo, aguardando sua segunda vinda e tendo perseverança, mesmo em meio ao sofrimento, o autor da carta aos Hebreus estimula os crentes a observarem os exemplos antigos. Ele vai dar uma lista de pessoas, nós já lemos aí, que foram pessoas que demonstraram fé em Deus, fé firme, fé fundamentada na palavra de Deus. E esse fato é conhecido na vida de muitas pessoas do Velho Testamento, e o autor cita, não todos, mas cita alguns que foram exemplos de fé. O autor estimula, então, os crentes a observarem esses exemplos antigos, e ele mostra que são pessoas reais que viveram uma vida de fé, que não são pessoas excepcionais no sentido de que eles são melhores do que nós, né? São pessoas como nós mesmos, como os crentes hebreus a quem ele está dirigindo a carta, e que são pessoas comuns que exerceram fé vitoriosa na pessoa de Deus, glorificando a Deus com suas vidas e aguardando as promessas de Deus que ele bondosamente fez para o seu povo. Primeiro de tudo,
nós vamos ver o autor definindo a fé. Como que ele define a fé? Para ele, a fé não é um sentimento variável, não é um sentimento que muda de tempo em tempo. Para ele, a fé não é um sentimento que é temporário, uma emoção temporária, uma credulidade em tudo, né? Tem gente que fala, eu tenho muita fé, mas fé em quê? Fé em tudo, né? Que é tudo que se afirma, a pessoa tem fé. Ou uma disposição mental otimista que afirma que tudo vai dar certo. Então a pessoa diz que tem muita fé e acha que tudo vai dar certo e acha que isso é fé. Mas a fé bíblica não é essa. Ele afirma que a fé é ter como concreto aquilo que se espera e saber com certeza das coisas invisíveis. A fé verdadeira não é um sentimento apenas, não é um desejo apenas, não é um otimismo exagerado apenas, né? Ela é, na verdade, uma disposição mental racional, inteligente, lógica, né? Que faz a pessoa crer, porque tem fundamento, tem base nas coisas que se afirma, né? As coisas que são afirmadas. Então, afirma aquilo que a fé afirma como concreto, aquilo que se espera como verdadeiro, isso tudo é realizado por meio da fé e é uma demonstração de fé. É saber com certeza das coisas invisíveis, saber que as coisas invisíveis são reais. É por isso que eu achei interessante que nesse capítulo 11, ele coloca a natureza da fé, mas ele coloca um versículo que não tem, parece que não tem nada a ver com o texto, mas ele coloca o versículo 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que a gente enxerga, que é material, veio a existir das coisas que não aparecem, né? Então, pela fé, nós vemos isso acontecer, né? Vemos isso concretizar. Aparentemente, não tem nada a ver com o texto que ele está falando de fé, mas a fé verdadeira permite que a gente enxergue essas coisas concretas, aquilo que se espera como coisa concreta, e saber que essas coisas concretas passaram a existir do invisível e crer no invisível. Agora, por que é que a gente pode crer no invisível? Por causa da experiência individual e particular com a pessoa de Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, você não conhece a Deus. Fora de Jesus Cristo, você não pode ter fé. A fé é absolutamente pessoal. A fé é absolutamente relacional. Ela é relacional. Não é algo assim, eu tenho fé nisso, né? Mas você não tem relação nenhuma com isso, né? Então não tem fé. A fé é absolutamente pessoal e absolutamente relacional. Quem não se relaciona com a pessoa, indivíduo, não com a imagem, não com a ideia que se faz, não com o Cristo histórico, mas com a pessoa bendita de Cristo viva, que está no céu hoje, quem não se relaciona com ele desta maneira, não tem fé. E é por isso que nós precisamos de conhecer Jesus, porque ele é a fundamentação da nossa fé. Pessoas reais viveram esse tipo de fé. Agora, como é que Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Josué, Gideão, Sansão, como é que esse pessoal teve fé, se Jesus ainda não tinha vindo, né? Como é que eles vieram? Como é que eles vieram a ter fé? Eles tiveram fé na palavra, a palavra de Deus. O que é a palavra?
É a palavra, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, nós temos Jesus Cristo como a palavra viva de Deus, veio a este mundo, encarnou-se, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem a palavra escrita de Deus, que é o seu registro inspirado, né, do Velho Testamento e do Novo Testamento, e tem a palavra vivida, né? A palavra que é vivida por nós, os crentes. É a palavra que que faz a diferença na nossa vida, essa palavra que nós conhecemos e que nós temos o privilégio de estudar nas nossas igrejas, né? E essa palavra que nós devemos encarnar, né? Somos uma palavra encarnada. O mundo não conhece Jesus, mas conhece a palavra por meio da igreja, por meio dos crentes, e eles vêm a conhecer a palavra. Então, essa palavra é que era a base de fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E Isaac e Jacó também creram, porque Deus repetiu a promessa feita por Abraão, para Abraão, repetiu para Isaac e para Jacó. Diga, Rosovita, você está querendo falar alguma coisa? Não? Então tá. Mas então essa palavra que nós cremos foi a palavra que Deus usou também para com aqueles irmãos do Velho Testamento, né? E eles creram naquilo que Deus falou, então isso encaixa muito perfeitamente na definição que este autor dá de fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Quando Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria igual às estrelas do céu, ele não tinha nem filho ainda, né? E Deus prometeu a ele isso, né? Essa certeza de que ele teria filhos como as estrelas do céu. E a convicção de fatos que se não veem era a convicção de Abraão, tanto é que o exemplo dado aqui no, no texto é que Abraão não teve dúvidas. Eu fico imaginando o que aconteceu na mente de Abraão, no coração de Abraão, quando ele levantou o cutelo para sacrificar Isaac, né? Mas o texto nos mostra que ele não teve dúvidas de que Deus poderia ressuscitar. Isso é o que nós chamamos de fé. É acreditar que Deus pode fazer aquilo que ele prometeu ou que ele vai manter a promessa que ele fez. Se ele matar Isaac, se ele mandou matar Isaac, é porque ele tem tem uma outra solução, ou então ele vai ressuscitar Isaac. Isso deve ter passado pela cabeça de Abraão, que é um exemplo de fé. Segundo, o autor declara que foi a fé que sustentou a vida, que deu coragem e fidelidade aos antigos, que deram testemunho de sua crença, mesmo ante a oposição do mundo, mesmo ante aquela situação de perseguição, aquelas situações de perseguição, aquelas situações de conflitos que sempre houve. Então, ele declara que, pela fé, esses nossos irmãos do passado tiveram a sua vida sustentada, tiveram coragem, tiveram fidelidade a Deus e deram testemunho de sua crença, mesmo ante a oposição do mundo.
E desta maneira, então, a gente percebe claramente que o autor da carta aos Hebreus define a fé como esta ação da vida. A fé na nossa vida nos impulsiona a agir. O autor está dizendo que esta ação é consequente à fé. A fé consequente na Bíblia é aquela fé que produz mudança, que produz transformação, que produz ação. Então, eu, como crente em Jesus Cristo, eu não sou uma pessoa que tem que ficar sem fazer nada, de braço cruzado, achando que eu sou. Não, eu já tenho fé. A fé consequente, a fé verdadeira, aquela fé que age na minha mente, que muda meu coração e que transforma o meu comportamento, essa fé produz ação. Terceiro, o autor da carta aos Hebreus se refere à fé como um recurso intelectual, não só intelectual, né? Mas intelectual, um recurso inteligente. Fé não é pulo no escuro. Fé não é pulo no escuro. O que eu estou dizendo com isso? Que tem gente que fala que a fé é você não sabe o que vai acontecer, mas você crê assim mesmo. Não, isso não é fé. Isso não é fé. A fé verdadeira se fundamenta numa realidade absoluta. Por isso, ele se refere à fé como um recurso intelectual, inteligente, lógico, racional. É aquilo que Paulo fala do próprio culto a Deus. O culto prestado a Deus deve ser um culto inteligente, um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É culto racional, culto lógico, culto inteligente, né? Então, nós precisamos de reavaliar muitas vezes o nosso culto e a nossa fé. Então, ele se refere à fé dessa maneira, fazendo-nos crer racionalmente, né? Quando a gente crê racionalmente, a gente sabe que o mundo visível foi criado a partir do mundo invisível. E tudo veio à existência pela palavra de Deus. Então não há o que duvidar. Não há o que duvidar. Agora, se a pessoa não tem comunhão com Deus, se ela não se relaciona pessoalmente com Deus, como é que ela vai ter fé? Como que ela vai ter fé nas coisas que Deus prometeu? Por isso que é fundamental, não existe, como eu disse no início, não existe fé sem Jesus. Não existe fé sem Jesus. É uma relação pessoal com Jesus que vai te levar à fé. É crer nele, crer que ele é o verbo, que ele é o verbo que se fez carne, crer que ele foi o verbo que criou todas as coisas. Paulo fala aos Colossenses que ele é o criador de todas as coisas, que ele é aquele que existiu antes de todas as coisas e que criou todas as coisas. O texto diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação aqui não é porque Jesus foi criado, o verbo foi criado. Jesus foi criado, o verbo não. Ixi, agora confundiu tudo, né? Não. O verbo é Jesus antes da encarnação. Então, Jesus é o verbo eterno. E a partir da encarnação no ventre de Maria, ele se tornou Jesus de Nazaré. De modo que Jesus de Nazaré e o Verbo eterno são duas pessoas, uma pessoa, os dois são uma única pessoa com duas naturezas, a natureza humana
que é Jesus de Nazaré, e a natureza divina, que é o Verbo. Hoje, no céu, quem está lá à destra do Pai é o Verbo que se fez carne e o homem Jesus Cristo, glorificado lá, porque venceu o pecado, venceu a morte, certo? Então, é nesse Jesus que nós depositamos a nossa fé. E o mundo invisível foi criado desse modo. Essa é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Isso que o autor de Hebreus está falando. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É esse Deus que é Cristo Jesus, né? Que é o autor e o consumador da nossa fé, conforme o texto de Hebreus 12 nos fala. Nós vamos chegar lá. Então, esse terceiro ponto aqui é um ponto que nos fala que tudo veio à existência pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Verbo que se fez carne, né? Isso João também confirma, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Mas ele continua e diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o mistério da encarnação é um mistério que traz o Verbo para a forma humana. E em Jesus, então, estava o Verbo, o Deus eterno, e o homem perfeito, que é Jesus Cristo, né, em carne. Muito bem. Então, esses três pontos são fundamentais para a gente entender a questão da fé. Agora, o autor vai falar sobre os heróis da fé. Ele vai falar, então, sobre pessoas que viveram uma vida de fé e que servem de exemplo para nós. Ele não falou todos, falou alguns, mas nós podemos ver aí esses heróis da fé. O primeiro que ele cita é Abel. E ele fala que Abel ofereceu maior sacrifício do que o de Caim. Por quê? Porque ele alcançou o testemunho de justiça. O próprio Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Sua conduta de fé, né, demonstrada até hoje, né? Ele é um exemplo até hoje, é um exemplo vívido e um apelo para todos os crentes a viverem pela fé. Então, Abel é aquele que foi o primeiro crente verdadeiro, né? De que se tem notícia. Não sabemos de Adão e Eva, porque não foi mencionado, mas Abel foi mencionado, e o texto diz que até o seu Abel era justo. Em que sentido Abel era justo? Ele não era pecador? Era, por quê? Porque ele era filho de Adão e Eva depois do pecado. Então ele era pecador. Ele não era justificado por ser não pecador. Ele foi justificado porque ele entendeu que ele precisava glorificar a Deus, não é? Como que ele entendeu isso? Pela fé. Ele entendeu isso pela fé. E qual que era a manifestação desta fé?
a manifestação desta fé era oferecer sacrifícios a Deus. Então, quando Abel oferecia sacrifícios a Deus, ele demonstrava a sua fé verdadeira no Deus eterno. E o texto diz que, quanto às suas ofertas, a Deus, né? Ele manifestou o seu, manifestou o seu culto a Deus, e Deus aprovou o seu culto, e por meio da sua fé, até hoje, né? Depois de morto, ainda fala. Depois ele fala de Enoque. Enoque andou com Deus, comunhão com Deus, né? Não existe comunhão sem fé. Enoque andou com Deus e em fidelidade. O que significa isso? Significa que Enoque andava com Deus com exclusividade, com fidelidade no sentido de estar sempre exercendo fé em Deus e nunca se afastando dele, não dando lugar a outras coisas na vida que não fosse a vontade de Deus, né? E essa intimidade em companhia divina proporcionou a ele ser trasladado sem experimentar a morte. Então, Enoque foi trasladado sem experimentar a morte. Por quê? Porque manteve fidelidade ao Senhor, né? Então, foi a fé que Enoque desenvolveu num relacionamento de intimidade com Deus, né? E como nós precisamos dessa intimidade com Deus. Nós precisamos aprender a tratar Deus com intimidade, com o relacionamento filial, né, da nossa parte e paternal da parte de Deus. Isso deve funcionar na nossa vida diariamente. E então isso proporcionou a Enoque ser trasladado. E sem fé não é possível agradar a Deus. E é necessário fé para nos aproximarmos de Deus, crer que Ele existe, é real e galardoador dos que o buscam. Então isso é uma coisa importante sabermos, né? A fé é fundamental para nos aproximarmos de Deus. E crer que Ele existe, que Ele é real e que Ele é galardoador, isto é, Ele presenteia, né, aqueles que o buscam. Presenteia com a vida, com a saúde, com a alimentação, com o trabalho, com comunhão, com tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. E é interessante notar também que esta atitude de fé, este relacionamento de fé, é o próprio Deus quem provê, né? É o próprio Deus quem provê. O texto bíblico claro que demonstra como Deus age é o texto que Paulo mesmo fala aos Romanos, né? Sem fé, o texto de Romanos fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, e fala que, e João fala, Jesus fala, e João registra, que o Espírito Santo é quem nos convence de pecado, justiça e juízo. Então, nós entendemos que a fé é produzida por uma iluminação do Espírito Santo na nossa mente, cheia da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo que já está em nós, né, no caso dos crentes, ele trabalha na nossa mente com a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca age separado da palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode ser entendida separada do Espírito Santo. Não tem jeito. Então, sempre que nós formos estudar a Bíblia, temos que pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo, porque é Ele quem
esclarece a palavra para nós. Então, sem fé, não é possível agradar a Deus. Nós precisamos desta fé. E precisamos pedir esta fé exatamente para quem pode nos dar a fé. E crer na palavra de Deus. Aquilo que nos é dado como palavra de Deus. No início, essas pessoas que foram citadas aqui, eles tinham a palavra de Deus dada ou pessoalmente, ou por visão, ou em sonhos, né? Ou num relacionamento pessoal. Nós vimos Deus agindo, falando com Caim. Quando Caim matou Abel, Deus dialogou diretamente com Caim. Então, possivelmente, ele tenha dialogado também com Abel, né? Antes, significando isso, que tudo vem de Deus, né? Eles creram na palavra de Deus. E Abel creu na palavra de Deus. Uma terceira pessoa que é citada aí nesse texto é Noé, avisado por Deus daquilo que nem ele, nem os seus contemporâneos conheciam, né? Chuva. Não existia chuva naquele tempo ainda, né? Não havia chovido na terra ainda, não, a terra não conhecia ainda, os habitantes da terra não conheciam ainda o que era chuva, e Noé foi avisado que haveria um dilúvio, de uma chuva torrencial que inundaria toda a terra, e nem ele nem seus contemporâneos conheciam isso, mas ele, em obediência a Deus, temeu a Deus, creu na palavra de Deus e construiu então uma arca, um barco, né, no qual se salvou a humanidade daquele tempo, né? A humanidade daquele tempo resumida em Noé, sua esposa, seus 3 filhos e a esposa de cada um dos seus 3 filhos. São 8 pessoas. E os animais que estavam no mundo, né? Cada animal, um exemplar de cada animal, para estar preservando a criação. E esta atitude de Noé, em fé, em crer, segundo alguns autores, isso durou um intervalo aproximado de 100 anos. Esses 100 anos. A gente não tem certeza absoluta disso, mas muitas pessoas defendem esse intervalo em que Noé ficou preparando tudo e construindo a arca e arrumando a madeira, etc., né? E ele trabalhando sozinho, e certamente com seus filhos, e esse intervalo ficou aí um intervalo, e pregando, né? Porque lá na carta de Pedro, fala que ele era pregoeiro da justiça. Se ele era pregoeiro da justiça, ele estava também anunciando a palavra de Deus. E certamente ele estava avisando aquele povo, seus contemporâneos, que haveria um dilúvio. Mas eles não creram. E na arca foram salvos apenas 8 pessoas, condenando à morte o mundo de então. Noé se tornou pregoeiro da justiça, sendo justificado pela fé. Abraão é o próximo, e ele fala que Abraão obedeceu ao chamado divino pela fé. O que aconteceu? Abraão não era crente. Tem muita gente que acha que Abraão já era um crente. Abraão era idólatra, irmãos. Abraão era um idólatra. Abraão conhecia Deus, conhecia, não sabia da existência de Deus, mas ele servia também outros deuses. Ele não conhecia Deus no sentido real da palavra, de ter comunhão com Deus. Ele era idólatra.
O pai dele era idólatra, fabricante de ídolos. Então, Deus chamou a Abraão. Por que é que Deus escolheu Abraão? Isso, quando você chegar lá no céu, você pergunta para Deus que ele deve responder, né? Porque nós não sabemos, sabemos apenas que Deus tinha propósitos eternos e ele escolheu Abraão e chamou Abraão. Mas olha só, Abraão não era crente. Deus aparece a Abraão, claro que não é Deus Pai, né? Possivelmente anjos que vêm falar no nome de Deus, porque a própria Bíblia, Jesus diz, Paulo diz, João diz que ninguém viu a Deus, né? Deus é invisível. Então, mas alguém falou com Abraão e ele obedeceu ao chamado divino pela fé, saindo de sua terra. Mas ele saiu de sua terra, ele não tinha um mapa da região, não, nem tinha GPS naquele tempo, não. Ele saiu de sua terra sem saber para onde ia. O modo como Deus guiou Abraão foi assim, ó. Ele dá um passo, Deus revela o outro. Ele dá o outro, Deus revela mais um. E foi revelando passo a passo na vida de Abraão. Aliás, os crentes deveriam agir desta maneira, né? Você deveria ser uma pessoa, eu deveria ser uma pessoa que é guiado passo a passo. Que a gente não tem GPS, nem sabe para onde vai, mas Deus sabe. Então, obedeceu ao chamado divino pela fé, saiu de sua terra para um lugar desconhecido, caminhando pela orientação divina, sem saber para onde iria. E pela fé ele habitou a terra da promessa. Deus tinha prometido para ele uma terra para a sua descendência. Como é que é a promessa de Deus para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar, mas é no futuro. Não vou te mostrar agora, não. Vai andando, eu vou te mostrar. E Deus continuou falando com ele que ele seria uma bênção e que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele, em Abraão e sua descendência. Então, Abraão sai pela fé. Ele habitou a terra da promessa, como se fosse terra alheia. O povo quer brigar, né? O povo quer brigar lá na terra da promessa, né? Israel. As pessoas discutem esse assunto e querem que os israelitas, o povo judeu, deixe a terra de Canaã. A terra é deles, foi dada por Deus a eles, né? Então, certamente, sem sombra de dúvida, Deus vai manter o povo de Israel na terra de Israel. Deus fez uma promessa a Abraão que seus descendentes habitariam aquela terra de Canaã. E Abraão chegou na terra de Canaã, que era a promessa de Deus para ele, e morou lá como se fosse estrangeiro. E mais ainda, depois que ele passou um tempo lá e fez amizade com algumas pessoas do povo, ele comprou uma terra lá, né? Então, ele não roubou nada de ninguém, ele comprou a terra. Pagou, no livro de Gênesis tem isso aí, nos capítulos 12, 13, 14, você vai ver isso lá, que ele comprou a terra, pagou caro por uma parte da terra. Davi, Pela fé, vem aqui. Pela fé, ele habitou a terra. Vai lá. Pela fé, ele habitou a terra da promessa, como se fosse terra alheia, mas morreu ele quando antes disso ele morou em tendas, né? Morou em tendas de modo que ele
andava carregando aquelas tendas de um lugar para outro. E dessa forma, nós encontramos Abraão defendendo a posse daquela terra e seus descendentes, Isaque e Jacó, também herdaram a mesma terra e eram herdeiros da mesma promessa. Assim, Abraão enfrentou muita coisa, muita dificuldade lá no início, e Abraão esperava a cidade. O texto de Hebreus é interessante porque fala que Abraão fez tudo isso, olha só, por causa do quê? Por causa de esperar a cidade futuras, a cidade que tem fundamento eterno, que Deus mesmo é o Criador e o artífice que fez essa cidade, o construtor desta cidade. Que cidade é essa que está sendo dita aqui, né? Que está sendo citada aqui? É a cidade eterna, que nós identificamos no Novo Testamento como a Nova Jerusalém, onde todos os crentes vão morar, né? Com Jesus nessa Nova Jerusalém. Sara recebeu também um milagre, o milagre da concepção. Quando ela já estava com 90 anos, 90 anos, né? Ela deu à luz um filho. E esse filho, Isaac, né, foi chamado, foi o filho que Deus convocou Abraão e Sara para serem os pais dessa criança, porque neste filho, né, é que viria toda a descendência de Abraão. Abraão e Sara cometeram o erro de entender que Agar poderia ser a mãe de um filho de Abraão, mas Deus falou claramente com eles que não. Por quê? Porque o filho de Agar é filho que não é da promessa. Não é. Deus queria, do mesmo modo como Deus queria operar um milagre na vida de Abraão e Sara, ele queria que Isaac também fosse o filho da promessa, que fosse o continuador daquilo que Deus prometeu a Abraão. Então, a graça está sendo mantida e manifestada. Isaac é filho da graça de Deus, porque filho da impossibilidade humana. Não havia possibilidade de Sara e Abraão terem filhos, porque a Sara já havia cessado, como diz a Bíblia, o costume das mulheres, ou seja, os períodos férteis, né? Havia cessado as suas menstruações. Então, o texto nos ensina que Sara é mãe de Isaac, e isso é um milagre de Deus. Assim também, Esaú e Jacó, como nós vamos ver, eles são filhos de Isaac e Rebeca, mas Rebeca também não podia ter filhos. Isaac orou 20 anos para que Rebeca tivesse filhos, e ela teve de Isaac os filhos Esaú e Jacó. Então, esse texto nos mostra que que Deus manteve a sua fidelidade e ela recebeu o milagre de gerar um filho fora do tempo próprio, porque depositou confiança. O texto de Hebreus é interessante e esclarece muita coisa lá do Gênesis, porque lá no Gênesis nós não temos isso. Mas aqui no livro de Hebreus a gente tem que ela esperou com confiança em Deus. E normalmente, quando ela
esperou com confiança em Deus, ela engravidou. Como absolutamente fiel ao que havia feito a promessa, né? Ela permaneceu fiel a Deus e Deus também, em absoluta fidelidade, deu a ela um filho. Por essa razão, há uma numerosa descendência de Abraão, filho de Isaque, né? Inumerável descendência como a areia da praia. E por causa dessa desobediência que gerou Ismael, né? Todo mundo sabe que o filho de Abraão e Agar, a escrava de Sara, é Ismael. Nós temos esse conflito que se arrasta por 4.000 anos já, que é o conflito árabe-israelense. Muito bem. Todos estes se moveram por fé, caminharam por fé. Eles morreram na expectativa das promessas, vendo de longe as promessas, né? Mas crendo. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. Deus dá a sua palavra. Nossa fé, irmão, está fundamentada em algo infalível, que é a palavra de Deus. É por isso que a gente pode crer que até agora, até hoje, essa palavra nunca falhou. Então, nós podemos crer firmemente nessa palavra. Mas crendo nessas promessas, eles abraçaram essas promessas, confessando serem cidadãos dos céus, estrangeiros e peregrinos neste mundo, manifestando o desejo de gozar na pátria celestial. Deus se alegra em ser chamado por eles de seu Deus. Então, quando a gente fala o meu Deus, né? A gente fala de Deus, do nosso Pai Celestial, o meu Deus, né? E a gente vive uma vida de completo acordo com a vontade de Deus, né? De fidelidade. Deus se agrada quando nós falamos meu Deus, e isso significa que Ele realmente dá a nós aquilo que é necessário e sustenta a nossa fé na nossa mente, no nosso coração. E garante também que já preparou para nós uma cidade eterna. O texto bíblico fala de cidade eterna. Abraão é um exemplo de fé. Posto à prova pelo próprio Deus, ele ofereceu Isaque como sacrifício, mesmo tendo recebido a palavra da promessa: em Isaque será chamada a tua descendência. A cabeça de Abraão deve ter ficado a 1000, né? Isto é por meio de Isaque que você será o pai de muitas nações. Mas Abraão não duvidou, porque cria que Deus é poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Figuradamente, foi isso que aconteceu, né? Abraão recobrou o seu filho da morte. Isaque, também pela fé, abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas futuras, porque ele sabia também que a promessa foi dada a ele como descendente do seu pai, e nele estava plantada toda a promessa de Deus. É por isso que o cuidado que nós temos visto de Abraão com Isaque é um cuidado especial por causa desta promessa. E nós vemos, inclusive, Abraão tendo o cuidado de escolher uma esposa para Isaque. Para quê? Para que o casamento realmente fosse dirigido pelo próprio Deus e Isaque realmente cumprisse o seu papel de semente de Abraão. Jacó também pela fé, capítulo 50 de Gênesis, né? Mostra isso. Próximo da morte, abençoou os seus filhos. E a bênção de
Jacó para os seus filhos, foi uma profecia. Ele profetizou sobre a cabeça de cada um deles e adorou a Deus apoiado em seu bordão. E José, também pela fé, perto de findar a vida, né, perto de morrer, rememorou a manifestação do poder de Deus. Ele estava no Egito, né, e foi enterrado depois em Canaã. Coisa interessante, né? Que José fez o povo de Israel jurar que levaria os seus ossos do Egito para serem enterrados na terra de Canaã. E o povo de Israel fez isso quase 400 anos depois. Acho que não tinha nem osso mais, né? Mas o povo de Israel levou os ossos de José para ser enterrado em Canaã, né? Por ordem de José, que ele deu ao povo a respeito de seus ossos, que deveriam ser sepultados em Canaã. Por quê? Porque ele acreditava que o povo ia voltar para Canaã. Deus já tinha prometido isso aos patriarcas. Então ele acreditava que eles voltariam para Canaã. Ele sabia que aquele tempo no Egito era um período temporário. Estes homens e mulheres vieram a viver uma vida de fé, na expectativa do cumprimento de todas as promessas de Deus, as quais muitos não viram, mas creram que Deus cumpriria o que estava estabelecido na aliança abraâmica. Muito bem. Então, concluindo o estudo de hoje, vamos dizer algumas conclusões que são alguns fatos que são importantes para a nossa vida. Primeiro deles, a fé é um dom de Deus. Existe uma fé natural que nós temos. Por exemplo, quando você compra uma passagem de avião para ir para São Paulo, você não fica pensando que se aquele piloto é competente, se não é, se vai derrubar o avião, se não vai, né? Então, você se assenta lá no seu assento e vai para São Paulo e chegou lá em São Paulo, você desce do avião, nem se lembra mais, mas foi um tipo de fé, um tipo de fé. Você só entrou naquele avião aqui em Cacoal e foi para São Paulo por crer que aquele avião iria chegar ao seu destino. Também a mesma coisa acontece quando você se assenta numa cadeira. Você assenta numa cadeira sabendo, sem prestar atenção se ela vai quebrar ou não, mas você está sentado nela, pela fé você crê que aquela atitude de sentar-se na cadeira vai ser boa e não se preocupa nem se ela vai quebrar ou se não vai. Então, muitas coisas que nós fazemos exige um tipo de fé que é chamado natural. Mas a fé em Deus não é uma fé natural. A fé em Deus é plantada no nosso coração pelo próprio Deus. Ela é um dom de Deus que vem pelo ouvir a palavra de Deus e pela ação iluminadora do Espírito Santo. O Espírito Santo atua convencendo de pecado, justiça e juízo, regenerando o pecador. E aí uma perguntinha básica: você é regenerado? Segunda conclusão: a fé bíblica não é uma crença vaga, né? A Bíblia diz que os demônios creem, né, e estremecem. Não é um conhecimento teórico. Há muitos teólogos, especialmente da escola alemã, que são ateus. São teólogos que estudam sobre Deus, estudam sobre a igreja,
estudam sobre Jesus Cristo, estudam profecia, mas são ateus. Não, porque eles têm um conhecimento teórico. A fé bíblica não é nem uma crença vaga e nem um conhecimento teórico, é nem uma certeza histórica. Se você perguntar para as pessoas, Jesus existiu? Todo mundo fala, Jesus existiu. Mas isso não significa que eles têm fé salvadora em Jesus. A fé é, antes de tudo, um relacionamento pessoal e o depósito incondicional de toda a confiança aos cuidados de Jesus. Quando nós cremos em Jesus de verdade, nós depositamos nele toda a confiança, né? E isso é o efeito da fé verdadeira, né? Confiar totalmente em Jesus. E nos colocamos aos cuidados dele. Não para que ele faça o que eu desejo, né? Tem muita gente quer que ele faça o que a gente deseja. Ah, eu tenho fé. As igrejas neopentecostais são mestres nisso, né? Eu tenho fé, eu vou determinar que Deus faça alguma coisa para mim. Eu determino, eu ordeno, eu faço não sei o quê, e mirabolantemente eles querem que Jesus venha fazer. Jesus é um escravo, um servo que vive correndo para satisfazer os desejos dele. Isso não é fé. Não, não, não para que ele faça o que eu desejo, mas para que eu descanse naquilo que ele vai fazer. Eu preciso aprender a viver na dependência daquilo que Cristo vai realizar. Terceiro e último, a fé não é um instrumento de manipulação da vontade de Deus. Tem gente que acha que porque tem fé, pode pedir a Deus o que quiser e manipula a vontade de Deus. Muitos têm ensinado que você pode obter o que quiser de Deus se souber aplicar ou manipular a sua fé. Deus fica à mercê da vontade da pessoa. Deus fica obrigado a fazer aquilo que a pessoa quer. A fé não é isso. A fé é a convicção imutável e irrevogável de que Deus é o Criador, que Jesus Cristo, o Filho, é o único e o suficiente Salvador. Isto é o que a Bíblia chama de fé, né? Depositar toda a confiança na pessoa de Cristo, entendendo que Deus, em Cristo, é o Criador de todas as coisas, e em Cristo Deus também é o único e suficiente Salvador. Nós desejamos que nós possamos crer dessa maneira, né? Que nós tenhamos a sabedoria de crer desta maneira, crer com fé verdadeira na pessoa de Cristo, com os exemplos desses irmãos do Velho Testamento, e que são testemunhas fiéis até hoje daquilo que Jesus Cristo veio fazer para a nossa salvação.